Olá, queridos amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, iniciando mais uma semana para a glória de Deus. Que alegria, meus queridos, podermos contar com Deus Todo-Poderoso, o Deus onipresente, onisciente, onipotente que está ao nosso lado. Não temos nada a temer, porque Deus está conosco e Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Com quem Ele vai estar até a consumação dos séculos? Com todos aqueles que fazem a sua vontade, que acreditam na sua palavra, na veracidade da sua palavra, que acreditam na veracidade da sua santa lei. Portanto, esta semana, mais um estudo da lição da Escola Sabatina, mais um estudo das Santas Escrituras, com o viés do guia de estudo da lição da Escola Sabatina, esse trimestre, vida, morte e eternidade. E esta semana o tema é morte em um mundo de pecado. Vamos orar então? Bendito Deus e poderoso Pai, glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Agora abençoa esse estudo das Santas Escrituras por meio da lição da Escola Sabatina. Abençoa cada ouvinte, cada pessoa que vai assistir esse vídeo, para que eles possam ser tocados profundamente pelo Espírito Santo e que o Teu povo desperte para estudar as Santas Escrituras, porque nós estamos no limiar de ficar sem nenhuma delas em nossas mãos. E que esse estudo da Escola Sabatina, dessa lição, possa realmente nos fortalecer e nos tornar cada dia mais firmes e fortes em Jesus Cristo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós vimos na semana passada, não é que o pecado, ou seja, o mal, se originou em um mundo perfeito, em um universo perfeito de Deus. E agora nós vamos ver esta semana que a morte acontece em um mundo de pecado. Não existiria morte jamais em nosso meio, que o grande problema da humanidade é a morte. E não existiria morte se não tivesse havido o mal no coração de Lúcifer. Mas nós vamos compreender nessa lição algo fundamental, algo relevante para o nosso crescimento. O verso para memorizar se encontra em Romanos 5,12. Olha que verso extraordinário. Aqui diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui, querido, nós temos as consequências do pecado. Ou seja, o pecado entra por meio de Adão, não é? Ali os nossos pais lá do Éden, os pais humanos, entra por meio de Adão. E claro que aquele pecado, ele se expande, ele se alastra como uma erva daninha e pega então a todos nós. Todos nós estamos sujeitos à morte. Embora, louvado seja Deus, haverá um grupo de nós que não passará pela morte. Oxalá seja eu, oxalá seja você, que estejamos no grupo dos 144 mil. Isso é de jurisprudência de Deus, né, de competência de Deus escolher. Portanto, queridos, nós vamos estudar e entender que por um só homem entrou o pecado, mas também por um só homem, Jesus Cristo, entrou a nova vida, ou seja, a vida eterna. Jesus nos resgatou. E aqui diz: Cristo foi o agente divino, por meio de quem Deus trouxe o universo e o mundo à existência. Mas quando Deus Pai conferiu honra especial a Cristo e anunciou que juntos criariam este mundo, ou seja, o nosso planeta Terra, Lúcifer ficou com inveja e ciúme de Jesus Cristo. Eu falei isso na semana passada.
O ódio de Lúcifer é o quê? É destinado a Jesus, é canalizado contra Jesus Cristo. Ele odeia Jesus Cristo porque ele é a majestade do céu, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E essa inveja, esse ódio gratuito, descabido e sem justificativa, que nasce no coração de Lúcifer contra principalmente Jesus Cristo, trouxe o quê? Trouxe a origem do mal e, consequentemente, a origem do pecado a posteriori. Entende que quando Lúcifer pecou, ou seja, quando o mal nasceu no coração de Lúcifer, o nosso planeta ainda nem existia, ou seja, o planeta Terra ainda nem existia, só existiu o que? A intenção de Deus em criar. Só existiu o planejamento de Deus em criar o nosso planeta. E aí, a partir desse amor maravilhoso de Deus em criar o nosso planeta, a raça humana, ou seja, a humanidade, Lúcifer ficou irado. Nós vamos ver, ao ser expulso do céu, Satanás decidiu destruir a felicidade de Adão e Eva na terra e assim causar tristeza no céu. Claro que ele sabia que atingindo os nossos primeiros pais, Adão e Eva, como nos atinge ainda hoje aqui no século 21, já quase na conclusão do conflito cósmico pelos 6.000 anos de pecado, ele está atingindo a Deus. Ele sabe que leva tristeza para o céu, tristeza para o coração de Deus, tristeza para Jesus, para o Espírito Santo, para as hostes angelicais que estão lá nos céus. Ele sabe disso. E ele é o quê? Ele trouxe essa artimanha, não é? Essa estratégia diabólica para ferir a humanidade. E nós vamos entender justamente isso. Ele imaginou que se pudesse, de alguma forma, induzi-los à desobediência, olha qual era o plano dele. Deus faria provisão pela qual pudessem ser perdoados. E então, ele e todos os anjos caídos teriam uma oportunidade de participar da misericórdia de Deus. Queridos, lê do engano. Satanás pensava que ao colocar em risco a salvação de Adão e Eva, que eles desrespeitassem, desobedecessem a Deus, ele tinha uma estratégia. Qual era? Que ele pudesse voltar para o reino celestial. Ou seja, porque ele sabia de antemão que Deus amaria de tal maneira esse mundo que proveria uma situação para salvar o homem. Ele não sabia que era a morte de Jesus Cristo. Chegaria a esse extremo de Deus matar o seu próprio filho. Ele não sabia disso, mas ele pensava que o plano da redenção poderia ser extensivo a ele e aos anjos maus que caíram com ele das mansões celestiais. Mas só um detalhe, Deus tolerou Satanás no céu por muito tempo, antes de expulsá-lo para o nosso planeta, para a Terra, para o mundo, para o abismo, né? De um modo geral, para o universo fora dos céus. Ele não expulsou especificamente para o nosso planeta. Claro que não. Ele jogou ele do céu. Ele caiu aqui no abismo, caiu aqui realmente nesse universo, aqui do nosso cosmos. Mas ele, quando Deus expulsou Lúcifer, Deus já tinha tolerado. Deus e Jesus Cristo, o Espírito Santo, o trio divino já tinham feito todas as perspectivas, tinham feito tudo que estava ao alcance do céu para salvar aquele Lúcifer e seus anjos. Mas quando Deus, em sua onisciência, que conhecia o coração de Lúcifer, ele viu que não tinha mais jeito, foi que ele expulsou do céu. Olha que Deus maravilhoso, que Deus longânimo, que espera por perdão, ele espera que a pessoa amadureça, que a pessoa pense, como Deus foi longânimo comigo, como eu tenho que agradecer a Deus, como eu vejo a longanimidade de Deus em minha vida, do meu esposo, dos meus filhos, da minha família, das pessoas que estão ao meu redor. Que Deus misericordioso e longânimo. Mas um dia cessa
a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus. E a salvação foi dada ao homem. O plano da redenção só inclui a humanidade. Lúcifer e seus anjos estão perdidos para sempre, fora do plano da redenção. Aleluia! Porque não haverá mais o que? O pecado, nem raiz e nem ramos desse pecado. O pecado vai ser extirpado da face da terra, do nosso planeta. O mal vai ser extirpado para sempre. Nunca mais se levantará o pecado segunda vez. Isso significa, queridos, que mesmo quando o mundo ainda era perfeito e irrepreensível, já havia restrições claras às quais os seres humanos deviam obedecer. Que alguém pode dizer, alguns, né? Ah, mas se Adão e Eva tinham livre-arbítrio, por que Deus orientou para não comer daquele fruto da árvore proibida? Queridos, o governo de Deus é assentado em leis. A governabilidade dos céus e do reino de Deus se assenta sobre o quê? Sobre suas leis, a sua lei, o decálogo, os 10 mandamentos que estão aqui escritos no livro de Êxodo, capítulo 20. Deus não tem uma governança sem leis, sem restrições. Por isso eles deveriam usar sim o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o poder de escolha. O livre-arbítrio não é uma possibilidade. Não, é você ter o quê? O seu poder de escolha. Escolher o bem ou escolher o mal. E nós vamos entender que, às vezes, porque Cristo ofereceu salvação para todos, aqui não existe que a recíproca seja verdadeira. Por quê? Porque nem todos aceitarão a oferta do plano da redenção. O amor é extensivo a toda a humanidade. A salvação é extensiva a toda a humanidade. Mas, infelizmente, a oferta é universal. A oferta do amor de Deus. A oferta da salvação é universal. Mas a aceitação é pessoal. Por isso é que o quê? É a minoria que vai aceitar esse convite de Deus. Declarações sobre tensão. Ou seja, quais são essas declarações que realmente ou aconteceram, que nós temos que pensar? Ou seja, às vezes nós estamos tão cansados de ouvir as sabedorias humanas, da lógica humana, da cultura humana, da racionalidade humana, do conhecimento humano, que nós sabemos que o conhecimento humano, nós sabemos que a lógica humana é falível, é restrita, é superficial, ela é incipiente, a lógica humana. Ela não tem, digamos assim, uma correspondência 100% com o quê? Com a lógica divina, com as orientações divinas, com as declarações divinas. A lógica humana, ela é falível. Ela é falível. E nós vamos ver que é algo interessante quando diz: o mundo criado pelo Senhor era perfeito. A morte era desconhecida para Adão e Eva. Nesse contexto, Deus vai advertir o casal: de toda a árvore do jardim vocês podem comer, de todas, com exceção de uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só essa era a única exceção. Deus é sempre assim, te dá sempre 90% e te pede 10%. É basicamente o que significa essa árvore no meio do jardim. Significa, eu posso até dizer, menos que 10%. É isso, queridos. Deus sempre dá mais e cobra bem menos. E aqui nós vamos ver, não é aqui em Gênesis, mostra a existência do livre-arbítrio no Éden. Caso não pudesse escolher livremente, porque Deus os teria advertido. Claro, queridos, que eles poderiam escolher livremente. A advertência de Deus, as orientações de Deus, elas não são causativas daquilo que nós cometemos. Ou seja, quando Deus diz, não adulterarás, Deus não está restringindo o ato de adultério. Deus está apenas advertindo, instruindo, dando declarações de que realmente eles podem fazer e perder a sua vida. É amor, não é? O resumo da lei é o amor.
A lei de Deus, os 10 mandamentos, resume em seu amor. E nós vamos ver justamente isso, não é? Ou seja, algum tempo depois dessa advertência divina, Satanás assumiu a forma de uma serpente. Para fazer o quê? Para trazer engano. Como assim? Ela jamais havia presenciado, não é? Quando você vai ler já outra pergunta, ou seja, imagine-se no lugar de Eva, por que essas palavras poderiam ter soado convincentes? Por que Satanás diz assim, é assim que Deus diz que de nenhuma árvore você pode comer? Olha a distorção. Ele começa o quê? Confundindo a mente de Eva. Cuidado com Satanás. Como eu vejo ele confundindo os princípios de Deus, a adoração a Deus. Como eu vejo ele confundindo as pessoas em suas escolhas, não é, nesse planeta, nesse mundo pós-moderno que nós estamos vivendo. Então, no momento em que ele confunde a questão de Eva, ele confunde e traz essa grande mentira, não é isso? Para a mente de Eva. E ele diz o que? Certamente não morrereis. Quando Eva disse não, ele disse nós podemos comer de todas as árvores. Ela quis dialogar com Satanás. Todas as pessoas que entretêm diálogo com Satanás, eles fatalmente caem. Por isso é que eu não entretenho nenhum tipo de diálogo com Satanás. Eu sempre procuro o quê? Ficar longe de Satanás. Eu busco realmente distância dele. Porque eu sei, entende? Aonde realmente esse diabo pode desembocar na minha perdição. Porque ele já está perdido. Para ele não tem mais jeito, ele nos odeia. Porque ele quer nos tirar do céu. Porque nós somos salvos em Jesus. E somos nós quem decidimos permanecer salvos em Jesus Cristo. E aí nós vamos ver, da perspectiva da lógica humana, o argumento da serpente soa muito mais convincente do que a palavra de Deus. Claro. Por quê? Porque a serpente começou a comer do fruto e ela não morreu. E ele vai dizer, certamente você não vai morrer. Olha como eu estou aqui comendo e não morri. E ainda tem mais, você vai ganhar o quê? O conhecimento do bem e do mal. Então ele tentou, não é? Entrelaçar a Eva numa cadeia, numa esteira de quê? De enganos. Ele é o pai da mentira. Sempre se manifestou na mentira. E aí nós vamos ver que o pastor Alberto Tinha que coloca: primeiro, não havia evidência no mundo natural até aquele momento da existência do pecado e da morte. Eva nem sabia o que era morte, não é? Quando Deus falou que eles poderiam morrer. Eva nem sabia o que era morte. Ela não podia analisar, né, a dimensão da morte. Só foi analisar quando seu filho Abel foi morto. E foi analisar quando viu a natureza também o que? Sofrendo. Porque a natureza também sofre o golpe do pecado. Quando as árvores começaram a cair, as folhas. Adão ficou assim, estupefato de ver as folhas caindo. Eles nunca tinham visto folhas caindo, folhas murchando, nunca tinham visto flores, eles só conviviam com flores que não murchavam jamais. Imagina o que é você colher um buquê de flores e colocar em um jarro e ali eles ficarem para sempre sem murchar. Ai, como eu anseio esse lugar, como eu anseio ter o meu jardim lá nos céus para cultivar do meu jardim, para realmente aspirar o aroma daquelas flores. Ela não conhecia, Adão não conhecia, então eles não conheciam realmente a dimensão. A outra coisa, a serpente estava comendo um fruto proibido, o quê? E apreciava, não é? Ou seja, dizendo, olha, não estou morrendo. A outra coisa que aconteceu, a ordem de Deus parecia ser restritiva demais e sem sentido. Eva disse, sabe que é verdade? A serpente está aí comendo numa boa, falando, e eu vou comer desse fruto. Queridos, por mais simples que sejam as restrições de Deus, elas devem ser obedecidas. E nós vamos ver aqui há coisas
que são más, não é? Outros princípios aqui, a razão humana nem sempre é a maneira mais segura. Eu não creio na razão humana, na lógica humana, eu sempre fico com o pé atrás. A outra questão, a palavra de Deus pode parecer ilógica e sem sentido para nós, mas é sempre a maneira correta, a maneira mais confiável. E por fim, há coisas que são más, não é? Nem são más, nem são erradas em si mesmas, mas Deus as escolheu como teste de obediência, que foi justamente aí. Ou seja, a sociedade atual, ela perdeu a dimensão, a consciência do pecado, a noção do conceito do pecado. Nós vivemos uma sociedade, como diz Isaías, em que o mal é chamado de bem e o bem é chamado de mal. Vejamos aqui como Ellen White traz assim um enriquecimento maravilhoso para essa lição desta semana. Ela vai dizer que justamente quando todos os anjos se curvaram diante de Jesus, reconhecendo sua supremacia, sua grande autoridade, direito de governar, Lúcifer se curvou. Mas vejam como, com eles, mas seu coração estava cheio de inveja, cheio de rancor. Cristo fazia parte do conselho especial de Deus, relacionado aos planos divinos, enquanto Lúcifer os desconhecia. Ele não compreendia, nem lhe havia sido permitido conhecer os propósitos de Deus, mas Cristo era reconhecido como o soberano do céu. Seu poder e autoridades eram os mesmos de Deus. Aqui residia o ódio de Satanás. Aqui realmente se concentrava esse ódio a Jesus. Lúcifer se considerava o favorito entre os anjos dos céus. E até certo modo ele era assim. Ele era aquele que representava, que trazia. Ele não é o arcanjo Miguel. Só existe um arcanjo, que é o arcanjo Miguel, ou seja, é o chefe dos anjos, é o líder dos anjos, é Jesus. No céu só tem um arcanjo, que é Jesus Cristo. Ele não era o arcanjo, ou seja, o líder dos anjos, mas ele tinha uma influência, ele tinha um lugar de destaque, sim, entre as cortes angelicais. Ele tinha esse lugar de destaque. Entretanto, havia sido grandemente exaltado, mas isso não despertou nele louvor nem gratidão ao seu Criador. Ele ambicionava superioridade, não é isso? Do próprio Deus. Ele gloriava-se na sua exaltação. Aqui é o grande problema, a exaltação própria. Temos que ter muito cuidado, apesar de nós sermos conhecedores da palavra de Deus, estudiosos, nós temos que ter muita humildade. E ele continua dizendo, os anjos os advertiram, Adão e Eva, para que estivessem alerta contra as ciladas de Satanás, pois seus esforços para os enredar, para os enganar, seriam incansáveis. Enquanto fossem obedientes a Deus, olha que coisa, o maligno não lhes poderia fazer mal algum, pois, se necessário, todos os anjos dos céus seriam enviados em seu auxílio. Aleluia! Como eu fico feliz ao saber que todos os anjos dos céus podem ser enviados em meu socorro. Quando eu preciso, quando eu clamo ao céu, Senhor, dá-me uma escolta de anjos magníficos em poder, o Senhor envia. Próxima semana eu estarei viajando para Curitiba. Deus me deu um presente para que eu possa ir à Igreja Central de Curitiba, a igreja do pastor André Flores. Eu conheço a Igreja Central de Curitiba pela internet, não pessoalmente, desde os tempos do pastor Fernando Iglesias, lá em 2008, 2009, 2010, não é? Mesmo anterior a 2009, eu já achava aquela igreja assim, muito interessante, gostava muito das pregações. E o pastor André Flores também prega muitíssimo bem. E ali, claro que eu vou para conhecer a igreja, conversar
com alguns irmãos, algumas questões, visitar outros lugares. Ou seja, dia do professor, como eu sou professora, é um presente que eu ganhei, né, da minha filha, que realmente me deu esse presente, minha filha Rosane, para que eu possa estar lá na Central de Curitiba. Queridos, eu já disse a Deus, Senhor, dá-me uma escolta de anjos magníficos em poder para conduzir esses voos que nós vamos tomar, para nos proteger lá em Curitiba, para estar conosco, nos dirigir. E eu vou tão feliz e vou tão assim confiante na proteção de Deus, do Espírito Santo que há de nos acompanhar. É isso, é certeza e alegria, porque se preciso for, Deus vai enviar o que? Todos os anjos dos céus para cuidar de mim e de minha filha. Aleluia. Queridos, olha que coisa interessante. Se com firmeza eles repelissem suas promessas, Deus faria realmente o que? Tudo por eles. Os anjos haviam advertido. Os anjos de Deus conversaram longamente com Adão e com Eva a esse respeito. Contudo, distraída em sua agradável ocupação, inconscientemente Eva se afastou de Adão. Percebendo que estava só, sentiu uma sensação de perigo, mas afugentou seus temores, entendendo que possuía sabedoria e força suficientes, não é isso? Para discernir o mal e resistir a ele. Às vezes você pensa, eu sou uma grande estudiosa da Bíblia, um grande estudioso da Bíblia. Queridos, eu tenho um amigo ex-adventista, que ele já leu a Bíblia mais de 10, 15, 20 vezes. E como esse homem hoje é incrédulo, como ele era um homem da igreja adventista, fiel, e hoje é um incrédulo. Hoje, quanto mais ele leu a Bíblia, mais ele fomentou a incredulidade, mais ele fomentou o que? Desconfiança em Deus, mais ele nutriu ficar o que? Desacreditando da palavra de Deus. E assim, às vezes você pensa que é muito conhecedor das Santas Escrituras, cuidado. Conheça as Santas Escrituras no Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. Na parte de segunda-feira, enganada pela serpente. E aí nós vamos ver que aqui é o princípio da teoria da imortalidade da alma, ou seja, quais critérios Eva usou para escolher entre a palavra de Deus e a palavra da serpente? Ele usou seus próprios critérios, seus próprios sentidos. Queridos, nós temos que ter muito cuidado com a nossa observação pessoal, com o nosso poder de observação empírica, aquela observação assim que você não tem um grande estudo, que você não pesquisou, que você não tem realmente assim um alicerce científico. Eva que o quê? Creu nos seus sentidos, né? Na visão, ela creu na audição, ela creu no paladar, não é? No tato. Foi isso que ela usou, os seus sentidos. E quando nós usamos os nossos sentidos para realmente avaliar as coisas, nós temos muitos prejuízos. Ou seja, Gênesis 3 é um exemplo claro da psicologia da tentação. É assim que Satanás trabalha, ele é um grande psicólogo, ele é um grande médico e mestre do engano. Ele vai trabalhando paulatinamente, ninguém nunca cai assim abruptamente, não. Ele vai cada dia dando doses, pequenas doses, para que a pessoa vá sendo enredada pelo pecado. Deus havia advertido Adão e Eva de que se comessem do fruto proibido, eles morreriam. Assumindo a forma da serpente, Satanás usou várias estratégias retóricas para o quê? Para trazer engano. Para trazer engano a Eva. Como eu disse, né? Ele realmente primeiro confunde, depois ele come, ele mostra que o fruto é bom, ele vai mostrando o que é uma realidade, uma ficção, que isso não existe. E aí nós vamos ver o que? Ele generalizou a proibição, o que? Não coma do fruto da árvore, do jardim. Claro que Deus não disse isso. E o que ele disse? Então, ele vai contradizer a declaração de Deus, não é? Que nós vimos no dia anterior, e ele diz o que? É certo que vocês não morrerão. Ou seja, aqui nós vamos ver
o surgimento, não é, da teoria da imortalidade da alma, que hoje é o espiritismo. Quantas pessoas hoje estão realmente enredadas, enganadas por esse lastro, não é? Por essa filosofia, essa teoria do espiritismo. E olha que o engano é tremendo, porque Satanás é tão astuto que ele personifica juntamente com os seus anjos os entes queridos das pessoas que morreram. E você, se não tiver um conhecimento bíblico fundamentado nas Santas Escrituras, você acredita que está conversando com aquele seu ente querido que morreu. Queridos, é um grande engano que, se possível, também enganaria os eleitos. Por quê? Porque ele também vai aparecer em nossos dias. Ele vai aparecer aqui em nossos dias com os seus anjos, todos o quê? Muito bonitos, com grande luz, e vai enganar inclusive muitos irmãos das nossas fileiras. Por quê? Porque não estão edificando sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Não estão olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Quando eu leio aqui no Espírito de Profecia, quando Ellen White diz que muitos de nossos irmãos serão enganados, contemplando Satanás, e vão achar que ele é Jesus, às vezes eu quase não acredito. Eu só acredito porque eu sei que o Espírito de Profecia foi inspirado por Deus. E o que isso mostra? A superficialidade do conhecimento do povo de Deus. A superficialidade do preparo do povo de Deus em estar capacitado para lidar com Satanás e seus anjos. Queridos, Satanás enganou os anjos dos céus. Imagina o que é para enganar nós, cada um de nós, de mente finita, restrita, superficial. Só Deus que pode o que nos livrar. Mas desde que nós o que possamos estar o que estudando. Hoje as pessoas não querem mais estudar, não querem mais ler. Nós vivemos numa sociedade de analfabetos funcionais. O que são os analfabetos funcionais? São pessoas escolarizadas que passaram pela escola, pela universidade, tiveram conhecimento, mas leem as coisas e não entendem. Nem as coisas minimamente fáceis de interpretação. Quanto mais o texto bíblico, que tem a sua complexidade, que tem as suas especificidades, e que precisamos do auxílio do Espírito Santo para entender. Queridos, nós vamos ver que Deus sabe que no dia em que dele comer, Satanás disse para Eva, vocês serão igual a ele, vão conhecer o bem e o mal. A curiosidade de Eva levou ao terreno encantado de Satanás. Hoje eu vejo tantos no terreno encantado de Satanás. Passam noites na Netflix, Globoplay, assistindo filmes, novelas, assistindo séries, seriados, minisséries, episódios, e querem participar daqueles que vão muito em nossos dias, muito em breve, levantar a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel para dar o alto clamor do terceiro anjo. Queridos, é lei do engano. Eles estão no terreno encantado de Satanás e a mente está o quê? Sendo cauterizada, sendo obscurecida, sendo adormecida para não entender as verdades das Santas Escrituras, para não ver a beleza da santidade de Deus, a beleza do amor de Deus, a beleza do plano da criação, da salvação e da redenção em Jesus Cristo. Eles não estão permitindo que o Espírito Santo vá cada dia gerando em suas vidas a natureza santa de Jesus Cristo. E aí nós vamos ver, ali ela foi forçada a decidir se permaneceria fiel à ordem restritiva de Deus ou se cederia, não é, por apelos sedutores de Satanás. A maioria hoje tem feito o mesmo que Eva. Eles cedem aos apelos sedutores de Satanás. Eles vão o quê? Se entregando a Satanás. Paulativamente, gradativamente. E Deus, o que Deus pode fazer? Nada, absolutamente nada. Se a sua escolha foi feita, Deus não pode a não ser enviar o Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo é enviado e a pessoa sequer
Deixa que o Espírito Santo haja em sua vida. Do ponto de vista dietético, a árvore da vida era linda, ou seja, ali houve o paladar. Eva desejou comer aquela fruta, não é? Aqui o que? A questão do nosso apetite, da temperança, do domínio próprio. Eva não se dominou como muitos hoje não se dominam. A árvore era boa para se comer, ou seja, do ponto de vista estético, ela era muito bonita, aquela árvore. Irmãos, nós nunca vimos essa árvore nem esse fruto. Muitos dizem que é maçã, que realmente pode ser uma pera. Claro que não, queridos. O fruto dessa árvore, ele é um fruto que nós só vamos conhecer lá na eternidade, quando nós chegarmos, quando nós também adentrarmos ao Éden. Não nos esqueçamos que eu já disse aqui que o Éden está no céu. Deus tomou o Éden, levou o Éden para o céu antes do dilúvio, está guardado. Quem cuida do Éden hoje é Jesus e ele vai devolver o Éden. Adão vai voltar ao Éden. Nós vamos também passear pelo Éden, ver aquelas frutas, poder comer daquelas frutas e conhecer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos conhecer. Então é um fruto que nós nem sequer imaginamos como é que é a sua cor, não é? A sua forma. Nós não podemos imaginar. Mas Eva estava vendo e ela usou. Ela também partiu do quê? De uma análise lógica. A árvore desejável para dar entendimento. Eva, eu quero ser sábio, eu quero ser como Deus, quero compreender, quero entender o bem e o mal. E ela realmente não teve essa questão. As experiências trágicas de Adão e Eva no Jardim do Éden demonstram que o conhecimento em si pode ser muito prejudicial. Muitas pessoas dizem para mim: a irmã Rosângela, a senhora fez doutorado? Fiz. Eu estudei coisas no doutorado que eu olhava assim. Eu tinha que, às vezes, deixar até de ler. Tem muitas coisas que eu não li. Eu disse: não, eu vou ler a Bíblia. O Senhor há de me capacitar. Claro que nós temos que saber que o conhecimento humano ele é assentado em quê? Nas vãs filosofias da evolução, nas vãs filosofias, não é, do evolucionismo de Darwin, do Big Bang. A universidade, quase em sua totalidade, elas têm esse discurso, né, que se contrapõe contra a criação das Santas Escrituras, que Adão nunca existiu, Eva nunca existiu, que nós viemos de uma larva e no processo de evolução chegamos ao homem sapiens. Queridos, eu sei de tudo isso, mas estando lá, eu digo, eu sou contrária, eu mostro a minha posição pelo fundamento bíblico. Mas respeito quem tem outro pensamento. E vamos ver como Ellen White aqui comenta na parte de segunda-feira. Ela vai dizer assim algo extraordinário. Ela vai dizer assim: Satanás, ou seja, santos anjos, muitas vezes visitavam o jardim do Éden e davam instruções a Adão e a Eva sobre essas suas ocupações e os informavam a respeito da rebelião, a queda de Satanás. Queridos, não foi só uma vez que eles foram instruídos quanto à possibilidade de Satanás enganá-los. Não foi só uma vez. Foi durante muitos e muitos e muitos, cerca de 30 anos, mais ou menos, desde que eles estavam no Éden, foi realmente que entrou o pecado. Eles passaram muito tempo contemplando a beleza de Deus, conversando com Deus, andando com Deus. Tudo isso são o quê? São estudos que comprovam que eles não caíram assim no primeiro mês, não, passaram mais de 30 anos ali, conversando com Deus, tendo conversa com os anjos, cuidando do paraíso, e Satanás ali fazendo suas investidas. Até que momento ele conseguiu. É como ele faz também conosco. Ele traz a primeira tentação, a segunda e vai intensificando. E muitos caem, não é? Temos que orar muito ao Senhor Jesus. Ou seja, os anjos os advertiram a respeito de Satanás e os acautelaram, não é? Quanto a se separar um do outro. Vocês estejam sempre junto um do outro, porque é mais difícil ele vencer vocês em suas atividades, pois poderiam acabar encontrando esse inimigo. Foi o que aconteceu. Eva se distanciou de Adão e ela sozinha, ele teve como derrubar, como vencer, porque ela estava sozinha. Os anjos também lhes ordenaram
que seguisse bem de perto as instruções de Deus, as declarações de Deus, suas orientações que Deus lhes tinha dado, pois somente na prática, na perfeita obediência a essas instruções é que eles estariam a salvo. Só assim esse inimigo decaído não teria nenhum poder sobre eles. Mas eles se afastaram das instruções de Deus. Satanás enganou Eva, iludiu, não é, o seu pensamento lógico. Satanás deu início a uma obra com Eva, a fim de levá-la à desobediência. Ela cometeu o seu primeiro erro, afastando-se do seu marido, ficando sozinha, e em seguida, nas imediações da árvore proibida, ela foi olhar para o pecado, para a árvore, né? Aquilo que foi proibido a ela foi olhar, e depois, dando ouvidos à voz do tentador, ousando até mesmo duvidar de Deus. No dia em que dele comer, você certamente morrerá. E quando a serpente começou a comer, não morreu. Quando Eva começou a comer e não morreu, ela disse, Deus está mentindo. Eu já estou acabando de comer o fruto e não aconteceu nada. Eu estou viva. É isso, queridos. Muitas vezes Deus, em sua misericórdia, ainda concede tanto tempo para realmente fazer valer as suas promessas. Adão viveu 930 anos para morrer. Que Deus maravilhoso! 930 anos. Ele ainda ficou aqui vivo para depois então conhecer a morte. Mas só que ele viu a morte bem antes, na vida do seu filho Abel. Ele viu a doença, ele viu a desgraça que o pecado trouxe ao Éden, não é? As plantas morrendo, as árvores morrendo, apodrecendo. Ele viu as consequências do pecado na natureza de Deus, na vida humana, na nossa vida interior. O pecado trouxe muitos prejuízos e nós vamos compreender o quê? Que ela então pensou que talvez o Senhor não quisesse dizer justamente isso. Às vezes quando eu leio para alguns irmãos aqui o texto, mas irmão, será que realmente é isso que esse texto quer dizer? A senhora não está tirando do contexto? Como eu ouço isso de algumas pessoas, é o mesmo que Eva, que ela disse, será que realmente era isso que Deus queria dizer? Claro, irmãos, Deus é límpido, não é? Como a água cristalina. Deus não fica criando anedotas ou situações difíceis. Ele realmente fala e ainda temos o nosso Deus, Espírito Santo, nosso professor, que nos auxilia. Vejamos aqui na parte de terça-feira, vocês não morrerão, e nós vamos ver que coisa interessante, não é? Quando ele diz, vocês não morrerão, ou seja, quando a serpente explicou, certamente vocês não morrerão. Onde é que nós vimos hoje isso? Nos filmes, nas novelas, nos cinemas, nos romances, na literatura, na filosofia. É isso, queridos. O mundo está cheio desses enganos do quê? Do quê? Vocês não morrerão. Certamente vocês não morrerão, que aqui é o berço, é o alicerce, o que da teoria do espiritismo. E nós vamos ver que aqui nós temos um conflito entre Deus e o homem, nós temos um conflito interior, nós temos um conflito com o nosso próximo e nós temos um conflito com a natureza. Todos esses conflitos, eles advêm do quê? Da transgressão, do pecado, da situação aqui do pecado. E Satanás ganhou êxito, trouxe o espiritismo. E aqui vem um detalhe, vem um alerta. Os dois grandes enganos que vão estar em nossos dias, que vão fazer parte do escopo de Satanás para conduzir a humanidade à perdição, conduzir toda essa humanidade para a perdição, são duas grandes filosofias, dois enganos. A teoria da imortalidade da alma, que começou no Éden, certamente não morrereis, e a anulação da lei de Deus ao tirar o santo sábado da lei de Deus. E todos estão sendo devidamente avisados. E Deus ainda vai levantar uma multidão de pessoas como nós, que iremos pregar o alto clamor para advertir esse mundo dos enganos de Satanás, que Deus trouxe aqui nas Santas Escrituras. Toda
carne vai saber escolher, vai ter a capacidade, vai ter o poder de escolha e vai ter o conhecimento para fazer essa escolha, vai ter o livre-arbítrio para fazer essa escolha. Toda a carne vai ter o potencial para escolher entre o bem e o mal. Então Deus, ele está o quê? Livre de qualquer tipo de acusação de ser autoritário e de ser arbitrário, porque ele possibilita a toda a humanidade o quê? Direitos iguais, situações iguais para a escolha. Oh Deus maravilhoso! E nós vamos ver que o mundo está realmente cheio dessas questões. E nós vamos ver que uma das manifestações dessa mentira é vista hoje o quê? Na crença da imortalidade da alma, como eu já expliquei, que ela tem sido a base de muitas religiões, inclusive de muitas religiões e de muitas filosofias antigas, além do que eu já falei, filmes, novelas, cinemas, entende? Religiões que se assentam hoje sobre esse esteio da imortalidade da alma. Esses conceitos filosóficos, eles vão moldaram, não é? Grande parte da cultura ocidental, ou seja, até mesmo o cristianismo, pós-apostólicos, que eles, contudo, eles se originam muito antes no Jardim do Éden, com o próprio Satanás, a ideia do certamente não morrereis. E nós vamos ver aqui, Satanás assegurou a Eva, ou seja, é certo que vocês não morrerão. Ou seja, o que é isso? É o peso da autoridade, não é? Ele começa a pesar a autoridade divina, ele joga ali em xeque a autoridade divina, ou seja, colocando sua palavra acima da palavra de Deus. Satanás é sempre assim, ele coloca a palavra dele, as suas ideias, as suas ideologias acima da palavra de Deus. E aí nós vamos ver aqui uma questão interessante, como esses versos nos apontam, né, sobre o combate, para combater essa mentira. Ou seja, esses versos aqui atestam, meus queridos, o real estado dos mortos. A Bíblia diz, os mortos não sabem nada, não existe consciência no sepulcro para onde você vai. Os mortos não louvam a Deus. A Bíblia fala em Eclesiastes, aqui no Salmo 115, né? Os mortos não louvam a Deus. O verdadeiro estado dos mortos é o quê? O espírito volta para Deus, a carne volta para o pó, do pó fostes formado e ao pó voltarás. Assim como morre um cachorro, que ninguém vê a alma de cachorro por aí. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. Glória a Deus. É um estudo lindo e Deus nos capacita para esse estudo, para que a gente possa realmente, muito em breve, desmascarar as teorias, as filosofias de Satanás quanto à imortalidade da alma e quanto realmente à nulidade do Santo Sábado. Deus vai levantar você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, não tenha medo. Isso aqui não é só um estudo para quem é professor da escola sabatina, não. É para pessoas de modo geral, para conhecer as verdades bíblicas por meio das Santas Escrituras. A teoria satânica da imortalidade natural da alma tem persistido mesmo em nosso mundo moderno. E aqui o autor reitera livros, filmes e programas de TV, continua a promover a ideia de que quando morremos, simplesmente passamos para outra esfera, outra dimensão, ou seja, outro estado de consciência. Claro que isso é uma mentira, não é isso, queridos? Ou seja, nós não podemos dizer o assim, nós não podemos tirar o assim diz o Senhor, ao assim digo eu, ou assim penso eu. Eu achei interessante como um pastor essa semana falou do idolachismo. O que é o idolachismo? O idolachismo é a mistura de idolatria com achismo. As pessoas hoje querem realmente colocar o seu pensamento, as suas filosofias, as suas conjecturas acima da palavra de Deus, acima da verdade das Santas Escrituras. Portanto, qual é o princípio da morte na natureza, queridos? Ou seja, Satanás disse o quê? Em João 8,44, Satanás desejou, desafiou a veracidade da palavra de Deus.
Ele sempre desafia a autoridade da palavra de Deus. Eu vou deixar para ler Ellen White os dias terça e quarta. E nós vamos ver aqui as consequências do pecado. Meu Deus, quais foram as consequências do pecado? As piores possíveis. Nós não podemos, às vezes, nem relacionar essas questões todas. Ou seja, quais são as consequências do pecado? Ali nós vemos que Adão teve medo, Adão fugiu de Deus, Adão começou a tremer, Adão teve vergonha, ou seja, houve acusações mútuas entre ele e Eva, um ficou acusando o outro, ele começou a ter que labutar para cuidar da terra, do suor do seu rosto, começou a surgir o cansaço, ela começou a sentir as dores para ter filho. Eu vou multiplicar as dores da tua conceição, ou seja, quando você for ter um filho, você vai sentir as dores. Ele viu a questão da morte, não é? Sobre a humanidade, os animais também sofreram, os seres vivos de modo geral sofreram, a natureza, ou seja, nós vimos também que a natureza foi deteriorada. Tudo isso são consequências do pecado. E hoje, aqui no século 21, nós estamos vendo aí o furacão Ian, passou semana passada, devastou ali Flórida, devastou Cuba. E queridos, isso aí ainda não é nada. Deus vai permitir o abalo das potestades dos céus e das potestades da terra. Quando nós virmos esses abalos, nós vamos ficar ainda mais do que aterrorizados. Essas são as consequências do pecado. E nós temos que compreender justamente isso, né, queridos? Cativada pelo discurso, persuasivo da serpente, Eva não previu as consequências de longo alcance e nem de longo prazo, ou seja, do caminho que havia escolhido seguir. Ela comeu, ou seja, ao comer do fruto proibido, todas essas consequências vieram à tona. Com esse ato de desobediência, Eva quebrou sua lealdade a Deus e assumiu uma nova lealdade a Satanás. Quando eu rompo com Deus e obedecer às Santas Escrituras, e obedecer à lei de Deus, eu estou em união com Satanás, não é com Deus. Quem realmente tropeçar num só ponto da lei de Deus, e se eu não guardo o sábado, se eu estou realmente tropeçando no sábado, eu estou o quê? Aliado com Satanás. Quer seja conscientemente, quer não. É um julgamento de Deus. E nós vamos ver o quê? Ao testemunharem, no murchar da flor, no cair das folhas, os primeiros sinais da decadência, Adão e sua companheira choraram. Choraram mais profundamente do que as pessoas costumam chorar pelos seus mortos. Eu posso imaginar o desespero de Adão e de Eva quando começaram a contemplar a natureza pagando aquele preço que eles realmente, do erro que eles tinham cometido. Eles choraram amargamente. A morte das débeis e delicadas flores era realmente um motivo para a tristeza, mas quando as belas árvores perderam suas folhas, essa cena lembrou-se o fato cruel de que a morte é o destino de todo ser vivente. A queda trouxe consequências trágicas para a humanidade e a mais dela, a consequência mais trágica é a morte. Ellen White aqui comenta duas questões assim, interessantes aqui na parte de terça e quarta. Ela vai dizer, submetendo-se às sugestões satânicas, nossos primeiros pais abriram as comportas da maldade sobre o mundo. Os princípios duvidosos do par, do pai e da mãe, da raça humana, influenciaram alguns daqueles com quem associavam. A maldade que começou no paraíso tem se estendido ao longo dos séculos. Que coisa horrível. Embora Adão e Eva relatassem com tristeza a seus filhos a lamentável história da queda, sua família se tornou dividida. Caim preferiu servir a Satanás, Abel a Deus.
Caim matou seu irmão Abel, porque não desejava seguir seu exemplo. Porque Abel é o fiel Abel, era um exemplo de justiça, era um exemplo de obediência, de amor aos mandamentos de Deus. Enquanto Caim era um subversivo, era realmente o que? Uma pessoa má, um desobediente. E ele então mata seu irmão, porque não consegue conviver com aquele que é puro e santo. É o mesmo destino hoje. Nós teremos na igreja aqueles que vão representar Abel. E os Caíns que estão dentro da igreja de Deus não vão suportar ver a santidade dos Abéis. Mas ele tem muito Abel. Você quer fazer a vontade de Deus. Você quer seguir ipsilitris, porque tudo que Deus determinou, muitos não vão realmente aguentar esse testemunho desses que vão estar no tempo do fim, o que representando o Abel. A maioria será de Caíns no tempo do fim. Queridos, que coisa horrível. Todo o espiritismo, tanto o espiritismo moderno, quanto as formas antigas de feitiçaria e adoração de ídolos, tendo todos a comunicação com os mortos como princípio vital, se baseiam naquele princípio, certamente não morrereis, eu já expliquei aqui. Estão todos assentados nesse princípio, certamente não morrereis. Ou seja, os chamados espíritos familiares, eles também fazem o quê? São espíritos dos mortos, são anjos maus. Não existe espírito familiar quando a pessoa vê seu pai, sua mãe. Ali são os anjos maus personificados, em mensageiro de Satanás. A Bíblia declara que a antiga idolatria, que como vimos, compreende tanto o culto aos mortos quanto a pretensa comunicação com eles, era culto o que? Prestado aos demônios. Quando você está falando com um morto, ou você está o quê? Dialogando com aquela pessoa, vendo, ali é Satanás. E aí, na quarta-feira ela diz, a primeira grande lição em termos das consequências moral dada a Adão foi o quê? A da renúncia. Foram-lhe postas nas mãos as rédeas do domínio de si mesmo e também do jardim. Discernimento, razão e consciência devem exercer o que? O controle. Nós temos que usar a nossa razão, baseado na palavra de Deus. Foi permitido a Adão e Eva partilharem de toda a árvore do jardim, enquanto que realmente, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, uma única proibição. A árvore proibida não era tão atraente e bela como qualquer outra das árvores do jardim, não tinha nada especial naquela árvore. Foi chamado a atenção para a árvore, conhecimento, porque o quê? Participando daquela árvore do que Deus havia o quê? Dela não comereis, não comerás, ela era a ordem de Deus. Humildemente, com tristeza indescritível, Adão e Eva deixaram o aprazível jardim, onde tinham sido tão felizes antes de sua desobediência à ordem de Deus. A atmosfera estava mudada, não era mais invariável como antes da transgressão. Deus os vestiu com roupas de pele, para protegê-los da sensação de frio e de calor que eles estavam expostos. Todo o céu se entristeceu por causa da desobediência e da queda de Adão e Eva, a qual trouxe a ira de Deus sobre a raça humana. E a gente vai saber sobre quem, na parte de quinta-feira, essa ira realmente recaiu em sua essência, ou seja, foi na primeira promessa do Evangelho, quando aqui, na parte de quinta-feira, quando nós lemos lá em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente, tu lhe ferirás calcanhar, e ela te ferirás a cabeça. Jesus esmagou a cabeça da serpente. Por quê? Porque quando ele morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço. A ira de Deus se revelou lá na cruz do Calvário contra seu Filho Jesus Cristo. E Deus está chamando a todos para esse convite especial de Deus para a salvação em Jesus Cristo. Porque aqui existe o quê? Até quarta-feira o autor vai mostrando os pontos positivos,
os pontos negativos da desobediência, mas aqui na parte de quinta-feira o autor enaltece o que? O primeiro evangelho, a solução para a perdição do homem, o plano da redenção realmente realizado em Jesus Cristo. E Jesus realmente é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, quando ele se oferece para morrer por cada um de nós. Ou seja, o Messias prometido, ele viria para pagar o preço de todo o pecado, o preço do pecado, não é? Realmente, ou seja, a promessa da salvação em Jesus Cristo. Adão e Eva ouviram o que é a promessa do Cordeiro de Deus. E quando Adão matou aquele cordeiro, quem matou o cordeiro foi Adão. Adão ficou muito triste, ele viu realmente o que era a morte. E Deus tirou o quê? Deus tirou realmente o quê? O couro, não é? Ali, a pele do cordeiro para cobri-los, fez umas vestes com a pele do cordeiro, que significa que a justiça de Cristo, que foi imputada a eles, que foi coberta, cobriu os seus pecados, os seus erros, e a mesma justiça que vai nos cobrir hoje. Mas a justiça de Deus não é, ou seja, o manto sagrado de Deus que nos cobre cada dia com o seu teu santo manto de justiça e de graça, não é uma perdição para o que praticar o pecado e para permanecer no pecado e para solidificar o pecado, não. Primeiro temos que confessar o nosso pecado e abandonar. Aí Deus nos cobre com a sua santa justiça, ou seja, as vestes de Cristo, que representavam ali aquela pele daquele cordeiro inocente, é a veste de Cristo, ou seja, a justiça de Cristo, porque a nossa justiça, como diz Isaías, é meramente trapos de imundícia. E nós temos que estar firmes e fortes em Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Que coisa linda e maravilhosa. Ou seja, nós temos que compreender que Deus Deus quer implantar, mas também, ou seja, Deus implantou em nossa mente uma aversão pessoal ao pecado, que Deus implantou pela sua graça em nossa vida, na mente humana. Portanto, nós somos o quê? Por natureza, nós somos transgressores por natureza, mas nós escravos do pecado. No entanto, a graça que Cristo implanta na vida cria o quê? Essa graça cria inimizade contra Satanás. Aqui está realmente o resultado do relacionamento pessoal e direto com Cristo. Ele cria em nós uma aversão pelo pecado, por Satanás, por seus atos, e nós nos tornamos cada dia filhos e filhas de Deus. E nós vamos ver aqui o que em Coríntios e em Hebreus, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Oh, que lindo amor glorioso, Jesus ter se tornado um de nós, não é? Ter se tornado menor do que os anjos e se fez pecado por nós. Desde o Éden, o Evangelho havia sido revelado à humanidade. Desde o Éden, Deus já trazia ali a solução para o pecado, ou seja, para o mundo de pecado, que é Jesus Cristo, o sangue precioso de Jesus derramado por cada um de nós. Aqui Ellen White comenta: o céu encheu-se de tristeza quando compreendeu que o ser humano estava perdido, que o mundo que Deus havia criado devia encher-se de mortais condenados à miséria, à enfermidade, à morte, e não haveria um meio de livramento para o transgressor. A família inteira de Adão devia morrer. Vi o adorável Jesus, não é? E contemplei uma expressão de compaixão e tristeza em seu rosto. Logo eu o vi aproximar-se da luz extraordinariamente brilhante que cercava o Pai. Disse meu anjo assistente: ele está em conversa íntima com o Pai. Quando ele veio de seu Pai, fez então saber ao exército angelical, ao exército celestial, não é isso? Que o meio de livramento havia sido estabelecido para o homem perdido. Disse-lhes
que estiver a pleitear com seu pai e se ofereceu para dar sua vida como resgate e tomar sobre si a sentença da morte, a fim de que, por meio dele, de Cristo, o ser humano pudesse encontrar o que? Perdão. Amém. Que coisa linda. Jesus se ofereceu por nós. Jesus derramou o seu precioso sangue. Que amor lindo. E hoje a humanidade joga tudo isso por terra. Que pelos méritos de seu sangue e obediência à sua divina lei, ele poderia ter o favor de Deus e ser trazido para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida. O homem vai voltar, não é, ao comer da árvore da vida. Queridos, que maravilha! Muitos adotam a posição de que não podem pecar por terem sido santificados, mas isso é uma enganosa armadilha. Nós somos pecadores, Deus está cada dia nos fazendo crescer para tirar de nós o pecado. Isso é competência de Deus, é na hora que Deus realmente chegar nesse nível de santificação em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Mais uma vez, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam ouvir desse lindo amor, desse lindo convite de Deus. Deus morreu, Jesus morreu por cada um de nós. Nós não precisamos pagar o preço, ter morte eterna, não. Nós podemos até dormir o sono da morte, mas ressuscitaremos em glória para ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. E a boa notícia é que Jesus está voltando. Que Deus nos abençoe. Amém.